Boa noite a todos. Chegou o momento de nós compartilharmos a palavra de Deus. E hoje eu trago uma pergunta, né? Qual é o seu plano para a vida? Você está aproveitando sua vida? Eu creio que todos nós fazemos planos, né, para as nossas vidas. Então eu posso perguntar: qual é o seu plano para daqui a tantos anos, ou 10 anos, ou 20 anos, ou 30 anos à frente? Como você planeja a sua vida? E hoje, você está vivendo a sua vida exclusivamente para concretizar todos esses seus planos aqui agora? Ou também você tem planos com vistas à eternidade? Será que você está apenas focado, né, e aplicando todo o seu tempo aqui na Terra em objetivos e atividades para angariar bens, galgar posições na sociedade? E com isso, talvez você esteja ignorando, né, uma verdade bíblica que está lá em Hebreus 9, no verso 27, que diz: as pessoas estão destinadas a morrer uma vez e depois disso enfrentar julgamento. Então, se você acredita em Deus e acredita que existe algo além desta vida, essa mensagem é para você. E se você não acredita em Deus, ou não acredita que o que fazemos nessa vida afeta a eternidade, esta mensagem também é para você. Existe a possibilidade, né, de você ignorar essa palavra que está trazendo agora, né, nesse momento, para você ouvir. Mas eu digo que isso será sua conta e risco. Então, continue ouvindo, né, e considerando uma realidade, a realidade de Deus, e tem um plano maravilhoso para a tua vida, não só agora, mas também para toda a eternidade. Lá em Marcos 8,36, está escrito assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus falou. Jesus deu essa advertência severa contra o quê? Contra uma vida focada em somente ganhar as coisas desse mundo. Uma vida mal aproveitada aumenta muito a probabilidade de perder a própria alma. Lá em 1 Timóteo 6,10 está escrito assim: porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Se nós perguntarmos, né, e podemos perguntar, e muitas vezes já ouvi perguntar, qual é a raiz de todo mal? Muitos respondem: o dinheiro. Entretanto, não é isso que está escrito. Não é o dinheiro a raiz de todo mal. A resposta correta é: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o versículo, né, prossegue ali falando sobre o amor ao dinheiro. E diz assim: e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. A obcecada busca, né, pela riqueza, pelos bens materiais, por uma posição na sociedade, costuma
ser acompanhada por um constante afastamento da fé, um afastamento da sua caminhada com Deus e afastamento de Deus mesmo. Jesus contou uma parábola lá no texto de Lucas, 16, 19 a 25, ele contou a parábola do homem rico, um certo homem rico, e que se vestia de púrpura e vivia uma vida regalada, tinha muito dinheiro e se preocupava em cada vez mais em ter dinheiro. E havia também um outro homem, e que era um mendigo, e ele estava lá no portão do homem rico. E esse mendigo ansiava por se alimentar, pelo menos das migalhas que porventura sobravam, dos banquetes do rico. Mas até o momento que chegou, o dia que o mendigo morreu. E o homem rico também morreu. Os dois foram sepultados. Só que o mendigo ele foi levado pelos anjos a um local chamado Seio de Abraão. E o homem rico foi levado para o Hades. E ali no Hades, ele estava em sofrimentos, esse homem rico. E ele olhou para cima e viu, de longe, Abraão e aquele mendigo junto com ele. E ele começou a gritar, olha, tem compaixão de mim e manda que Lázaro, que era o nome do mendigo, molhe a ponta do seu dedo em água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito. No entanto, Abraão lhe replicou, filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a vida. E Lázaro agora está sendo consolado enquanto tu estás padecendo. Jesus aqui conta, e ele diz o quê? Que aquele rico viveu no luxo, só aplicado em coisas materiais na sua vida terrena. Ele gostava das suas coisas boas, seus confortos e delícias. Então ele não teve tempo, ou não se dispôs a servir a Deus, ou servir ao próximo, e acabou indo para o inferno por toda a eternidade. Jesus, ali em Mateus 22, 36 a 40, ele diz que no texto que os dois maiores mandamentos são amar a Deus e amar ao próximo. Então eu me pergunto, e aí te encorajo também a se perguntar se essas têm sido prioridades na tua vida. Amar a Deus e amar ao próximo. Ter uma vida frutífera nesse sentido. Se não estivermos assim, obedecendo nesses dois maiores mandamentos, Jesus está avisando que estamos perseguindo objetivos e valores de menor importância do que aqueles que ele considera os mais importantes. Infelizmente, aquele homem rico inverteu a ordem e escolheu servir as suas riquezas e se servir das suas riquezas e posses, em vez de servir a Deus e ao próximo. Para a sua grande perda, ele escolheu mal na questão entre Deus ou Mamon. Jesus usou essa parábola exatamente para ilustrar um princípio implícito e com eternas consequências. Lá em Lucas 16, 13 está escrito: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você odiará um
e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. E esse dinheiro implica tudo o que não for voltado para Deus. Os bens materiais, né? Tudo aquilo que nos desvia, nos tira do foco de servir a Deus. E o servir a Deus está exatamente, né, naqueles mandamentos: amar a Deus e servir ao próximo, amar ao próximo. Será que estamos desperdiçando, né, o nosso precioso tempo na Terra em coisas que não valem nada na eternidade? No que temos, né, pela frente? Lembre-se, né, de que nós deixaremos esta vida assim como entramos nela, sem levar conosco nada de nosso dinheiro, das nossas posses ou do nosso status social terreno. Não tem valor nenhum naquele momento. Então, o homem egocêntrico e autoindulgente, né, daquele que Jesus citou naquela parábola, ela mostra o pior cenário possível. Por quê? Porque com aquele estilo de vida, ele acabou no fogo do inferno por toda a eternidade. Vamos considerar também o caso, né, de um cristão sincero no Senhor. Alguém que verdadeiramente ama o Senhor, mas que acaba permitindo que coisas se insinuem e o levem a uma vida com um foco errado. Jesus também contou aquela parábola do semeador. Lá no texto de Lucas 8 conta essa parábola. Mas eu quero focar no verso 14. Ali diz assim: a semente que caiu entre os espinhos representa aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas conforme seguem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres da vida e não amadurecem. Então, é possível acreditar genuinamente em Jesus Cristo, vir a Ele com fé, vir a Ele com arrependimento. Mas, devido a esse tipo de comportamento relatado nesse verso, viver toda a vida e não amadurecer na caminhada espiritual e no relacionamento com Deus. E o que pode causar essa situação triste, né? Essa vida infrutífera, que o verso 14 de Lucas 8 fala. Jesus menciona ali 3 coisas que podem nos sufocar, evitar que amadureçamos, né? E que possamos dar frutos em nossas vidas. 3 coisas: preocupações, riquezas, prazeres. Preocupações são os cuidados, as ansiedades sobre os eventos da vida. Tudo isso que nos oprime pode ser destrutivos para uma caminhada frutífera com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, ele nos dá conselho para termos uma abordagem direta e positiva nesse problema. Ele diz ali: não estejais ansiosos de nada, mas em todas as situações, por oração e súplica, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento,
guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A ansiedade, as preocupações que Jesus cita como motivo, né, de apagar a palavra que recebemos, pode ser combatido através disso, de colocarmos para Deus tudo aquilo que está nos trazendo ansiedade. O segundo aspecto foi exatamente das riquezas. Nós já lemos, né, falamos ali antes, que o amor ao dinheiro é prejudicial. Algumas pessoas não vão tão longe, mas simplesmente caem na armadilha de ficar pensando em questões de dinheiro e se preocupando com elas. Isso também pode impedir nossa vida de dar bons frutos. Estaremos melhor simplesmente decidindo servir a Deus, ser trabalhadores dispostos e diligentes, crer em Deus e nas suas promessas, nas promessas de Deus em prover as nossas necessidades. Filipenses 4,19 diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Em Mateus 6, 31 a 33, está escrito assim: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Então, o que temos que fazer é exatamente o que falamos aqui. Decidir servir a Deus, ser trabalhadores dispostos e diligentes, produzir e crer em Deus e nas suas promessas. O terceiro aspecto que Jesus fala são os prazeres da vida, que podem muitas vezes nos desviar do foco. Existem muitos prazeres legítimos nessa vida. Por exemplo, participar de eventos esportivos, de passeios, de festas familiares, ou férias em qualquer lugar, né, que seja agradável. Mas, mesmo as coisas boas podem se tornar problemáticas se consumirem nosso tempo e as nossas afeições em detrimento da nossa caminhada com o Senhor. Muitos de nós que desfrutamos dessas coisas boas e legais, podemos passar, às vezes, longos períodos afastados da comunhão com Deus e também da comunhão contínua com outros cristãos. Por quê? Porque estamos mais voltados, né, no relax, né, diria assim, nos passeios, nos divertimentos, do que procurar, né, a presença de Deus. E, em resumo, né, preocupações, riquezas e prazeres, como está relatado na parábola do semeador, podem desviar nosso foco de Deus, tirar o nosso foco da adoração a Deus para as coisas seculares. O resultado disso, geralmente, é uma vida que perde o seu contato vital com o Senhor Deus, na adoração coletiva, na oração, no momento de buscarmos a presença de Deus e também na sua palavra. Lá em Hebreus 11, 6, também está escrito, né? Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa
todos quantos se consagram a Ele. Então, aqui está, né, a resposta, que nós podemos colocar os nossos planos, os nossos objetivos em Deus, focar em Deus, todas as nossas coisas, dar prioridade a Ele e entendermos que Ele recompensa todos quantos se consagram a Ele. Existem 3 princípios chaves, né? Chave aqui mencionados para uma vida que agrada a Deus. Primeiro, crer verdadeiramente que Ele existe. Crer, exercer fé. A caminhada com Deus é uma caminhada de fé. Nós não o vemos, mas podemos colocar toda a nossa fé nele. Ele recebe e recompensa. Exatamente isso que é o segundo ponto, que nós devemos crer que Deus recompensa seus filhos. Ele é um Deus bom, um Deus generoso, um Deus amoroso, que é abençoador quando seus filhos caminham com fé verdadeira nele. E para isso nós temos que buscá-lo, e buscá-lo fervorosamente. Isso fala do quê? Do tempo que nós aplicamos, que nós reservamos para Deus. O momento em que nós elevamos a Ele a nossa adoração, que nós buscamos comunhão com Ele. É um tempo de oração, de falarmos, de ouvirmos, um tempo de ler, de ouvir mesmo e estudar a sua palavra, que é a Bíblia. Então, um cristão que agrada a Deus é aquele que devota, né, sua vida a um desejo sincero de conhecer, amar e servir ao Senhor. E todas as outras coisas, né, vos serão acrescentadas. Lá em João 3,16 e o verso 36, que nós lemos ontem, num outro momento, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Deus, obedecer a Deus, andar segundo os seus preceitos, a sua vontade. Aí teremos a vida eterna por Cristo Jesus. O verso 36 diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre eles. Então, eu digo, né, que o maior desperdício de uma vida chegar ao fim dos anos sem ter vindo a Jesus Cristo e sem ter aceitado Jesus como Senhor e seu Salvador, por meio da fé e por meio de arrependimento pessoal. E o destino daqueles que resistirem ao chamado do Evangelho de Cristo é algo terrível de se ver. Lá em 2 Tessalonicenses 1, versos 7 a 9, está escrito assim: e quanto a vós que sois atribulados, vos dê pleno alívio, bem como a nós, assim que o Senhor Jesus Cristo se revelar no céu com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder.
Então, esse, na realidade, é o destino e a condenação eterna daqueles que desperdiçam suas vidas terrenas servindo a seus próprios desejos e ignoram a Deus e a sua preciosa salvação oferecida através de seu Filho Jesus. Deus está chamando a cada um de nós para a sua família. E Ele ama cada um de nós, tanto que enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar dos mortos, para que nós possamos recebê-lo como Senhor e Salvador e nascermos de novo e nos tornarmos filhos de Deus. Essa é a maior decisão que você pode tomar e abrirá para você portas da vida eterna com Deus. Lá em Salmo 16, 11, está escrito: Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença, o eterno prazer de estar na tua destra. À direita de Deus no céu estão prazeres inimagináveis para sempre, eternos. Nós só alcançamos através da fé do novo nascimento, através de Cristo Jesus. Como você está com sua vida aqui na Terra até o momento presente? Está vivendo, frutificando para Deus ou está desperdiçando a tua vida? A solução é simples e vai alterar a sua vida para o tempo e a eternidade. E se você não fez ainda, venha pessoalmente a Jesus e o receba como seu Senhor e Salvador. E Ele vai atender você, vai te perdoar e vai te tornar um filho de Deus e um herdeiro da vida eterna com Ele. E se você já é um cristão, mas sente que desperdiçou uma boa parte da sua vida em outras buscas que não ao Senhor, também existe uma solução simples. Peça perdão por tê-lo colocado à parte da corrente principal da sua vida. E peça a Ele que o ajude a redirecionar o seu foco para uma vida frutífera e uma vida recompensadora de amar e servir a Deus e ao próximo. E para que haja uma dedicação renovada e aprimorada na adoração, na oração e no estudo da sua palavra. Garanto, né, que a vida terá imediatamente um significado maior, mesmo nesse momento aqui na Terra. E a sua recompensa na eternidade será grande da parte de Deus, porque Ele se alegra, Ele se agrada quando, nesta vida, você o busca zelosamente. Nós já lemos e vamos repetir, Hebreus 11, 6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Não desperdice a sua vida. Faça todas as mudanças necessárias para que você se torne um filho, verdadeiro filho, um sincero filho, um filho agradável ao Senhor. E isso só é possível através da fé em Cristo Jesus, como teu Senhor e Salvador.
E a questão que eu deixo, né? Qual é o teu plano daqui para frente? Pois cada um de nós deveria estar se perguntando a mesma coisa. E a pergunta é: será que estou vivendo a minha vida agora com vistas à eternidade? É uma questão que só você pode responder. Mas a solução já foi apresentada aqui. E a solução é focar em Deus através de Cristo Jesus. Uma boa noite a todos, que possamos meditar nessas verdades da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe e até amanhã.